Você quer ser admirada pelas pessoas que estão ao seu redor. Você quer entrar num ciclo que eu chamo do ciclo do mais, da prosperidade. Quanto mais você tem, mais você conquista. Você quer também ser uma pessoa que é valorizada e também se autovaloriza. Esse vídeo é para você, porque ontem eu comecei, falei que ia fazer uma sequência sobre os 7 valores que norteiam o comportamento dentro das minhas 2 empresas, na verdade, tanto no salão quanto nessa empresa aqui que eu faço a parte educacional para você. E antes de eu falar que valor que é esse, que gera isso tudo, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou a Luma Sakamoto. Eu estava vendo hoje de manhã que tem bastante gente nova, quase 90% das pessoas que estão assistindo conteúdo nesse canal são pessoas novas, então quero te dar boas-vindas. Sou cabeleireira, tricologista, gestora de salão, trabalho com isso há mais de 14 anos e a minha ideia com esse desafio de 365 dias é de compartilhar contigo palavras de sabedoria, palavras que vão aumentar a sua esperança no seu dia a dia. Enfim, eu quero te ajudar a ter um dia melhor, por isso que são 365 dias. Então, para você me incentivar, se você está gostando desse conteúdo, toca aqui em curtir, compartilha esse conteúdo. Vejo que muita gente tem compartilhado também o conteúdo, fico muito feliz de ver isso. Inscreva-se no meu canal e ative as notificações para que todos os dias você receba o conteúdo, beleza? Então vamos lá. Eu estava falando sobre você ser uma pessoa mais admirada pelos outros, de você ser valorizada, você se autovalorizar, entrar no ciclo do que eu chamo do mais, que é um ciclo de grande prosperidade. Como que isso acontece? O que traz isso tudo? É o que eu chamo de gratidão pelo hoje. Vou te contar a história de como surgiu esse valor. Só contextualizando que esse conjunto de valores foi um processo de renovação que eu fiz na administração do salão no final de 2021, quando eu fui fazer o curso da Dani Venâncio de gestão de salão. Dani, beijo pra você, sabe que eu te admiro pra caramba. A Dani Venâncio é a minha mentora de gestão de salão, admiro demais ela e o esposo dela, de Renato Fuso. Sempre vou mencioná-los aqui porque eles realmente agregam muito na nossa vida, assim. E em 2021 fui lá fazer o curso com ela, estava já com o salão funcionando há bastante tempo, mas eu senti a necessidade de um renovo, né? Eu chamei isso de cultura 3.0. Porque quando eu abri o salão, com a minha família no final de 2009 para 2010, o salão foi o meu TCC de plano de negócios. Então ele já foi estudado, ele foi pensado, foi projetado para a gente sobreviver, para a gente conseguir estar aqui como de fato a gente está há mais de 14 anos. E aí teve um segundo momento que eu também vi que era necessário mudar, e esse segundo momento foi um pouco antes de eu ir para estudar, fazer mais de 10 anos aí de estudo de cabelo, que teve a renovação técnica. E aí chegou nesse terceiro momento, que por isso que eu falei que na cultura 3.0 foi que eu senti uma necessidade de renovação de comportamento. E foi o start, foi eu ter ido fazer esse curso com a Dani. Mas eu confesso para você que é uma atividade difícil. Eu sei que o que eu estou trazendo aqui para você pode estar gerando um incômodo, né? Hoje eu estava ouvindo também o vídeo que eu fiz sobre o conflito, né? Eu não costumo me ouvir muito, mas meu marido falou que é bom, que ele está gostando, então eu falei, deixa eu ouvir de novo, né? E tem coisas que eu vou falar aqui pra você, que é o lance da amizade que gravei alguns dias atrás, que a amizade sincera, ela traz pra gente esse chacoalhão, esse desconforto, né? E chegar nessa questão desses 7 valores que eu vou compartilhar aqui com você, me gerou muito desconforto, gerou um desconforto que eu fiquei pensando nessa atividade, eu fiquei um pouquinho a cada dia, a cada mês que passava, construindo, reordenando, repensando isso tudo, para sentir se de verdade isso era quem eu gostaria de ser e quem eu sou, né? Meio que uma mistura entre
presente e futuro. E eu comecei com esse valor que eu vou falar agora, que é o primeiro, que é a gratidão pelo hoje, né? Então, originalmente, né, já falei aqui que meu musa inspirador é meu esposo, e que em várias conversas que a gente teve, ele trouxe de um livro que ele leu, né? Só que originalmente era gratidão pela circunstância, né? Aí a gente deu uma adaptada, assim, porque qual que é a fundamentação dessa gratidão pelo hoje? É você olhar para o presente, olhar para a sua vida do jeito que ela está hoje. E por mais não desejável que seja o seu presente, por mais que você seja uma pessoa ou esteja num momento de ansiedade, pensando no futuro, desejando coisas que você ainda não tem, vendo a vida de pessoas que você acredita que tem uma vida melhor do que a sua, vendo o Instagram principalmente, né, comparando a sua vidinha com a vidinha perfeita, editada e photoshopada e toda cheia de filtro do Instagram das outras pessoas, e você olhar para a vida do outro e olhar e comparar com a sua, e você ter esse sentimento em si de que você não está onde você deveria estar, que a sua vida não é como você achou que ela fosse. Enfim, então, esse é o comum. Esse é o lugar onde a maior parte das pessoas está. E ser grato pela circunstância, grata pelo hoje, é um negócio difícil de fazer. Mas eu vou te explicar como é que eu aprendi a fazer isso e por que é importante você fazer, os ganhos que você vai ter, né, quando você olha para o hoje e você consegue agradecer pelo pequeno, você consegue reparar aquilo que no primeiro momento a sua mente acha que é uma coisa ruim, o seu coração, né, o coração tá lá sentindo o tempo todo, tá, né, gerando esse monte de emoções, e você tá numa emoção ruim, mas só que você racionaliza. E aí você vem e olha essa situação de uma forma mais distante e você fala, eu acredito que isso é bom que está acontecendo, né? Parece algo ruim, mas tem um aprendizado ali, tem alguma coisa nova para olhar. Então, o ser grato pelo hoje é você desenvolver uma capacidade de olhar para o seu momento, ficar no presente, você ficar no presente e admirar, contemplar coisas que são pequenas. Eu até complementaria que seria o grato pelo hoje e pelo pequeno, por aquilo que é pequeno hoje. Por quê? Deixa eu contar a história como é que eu usei a gratidão. E assim, não é modinha não, é comportamento, tá? Lembra que lá tu tava falando de que valores? Os valores são norte de comportamento. Pois bem, por que eu coloquei a gratidão em primeiro lugar? Porque pessoas ingratas ou situações de ingratidão me incomodam demais. Então é uma coisa que me deixa, que é um desprazer, né? Então eu vejo que assim, quando eu tô perto de uma situação, uma pessoa ingrata, eu sinto desprazer em estar perto dessa pessoa. E isso foi desenvolvido quando lá em 2014, se eu não me engano, foi quando eu comecei a acompanhar o conteúdo do Érico Rocha, que também é do marketing digital, tem há bastante anos, né? Vem bastante tempo já que eu acompanho essa galera do marketing digital para eu aprender o que eu estou fazendo aqui com você, chegar até ti. E aí, eu lembro que ele tinha lá no começo uma vibe um pouco mais, era a fase de vida que ele estava também, fazendo conteúdos mais de desenvolvimento, né, humano e tal. E ele fez um conteúdo falando sobre a gratidão. E me chamou a atenção que ele trouxe dado, né, de uma pesquisa que foi feita, onde constataram que a gratidão, ela aumenta a massa cinzenta do cérebro. O que é a massa cinzenta? É a porção do cérebro responsável por racionalizar as coisas. Você fala, interessante, ser grato é um exercício de racionalização. Então, a primeira coisa bacana de entender. E aí, ele fez um desafio, ele propôs um desafio. E esse desafio era fazer 3 gratidões por dia por 100 dias. Eu falei, cara, faz sentido isso aí. Então, se ele está falando que
se eu tiver um olhar mais grato, eu vou ficar mais inteligente, mais racional. E eu já, né, tinha essa afeição pela gratidão, bora fazer, né? E eu comecei a fazer isso. Na época eu tava sentindo falta, né, de praticar inglês, eu instalei um aplicativo, se não me engano ele chama Gratitude Journal, não sei se ele tem ainda, mas enfim. E comecei a escrever em inglês aquilo que eu tinha que agradecer no dia. E quando você tem 3 gratidões para fazer no dia, você começa a reparar que as coisas grandes são poucas e que você precisa aprender a olhar para aquela gratidão, aquela coisa que é pequena no dia a dia, porque são 3 por dia. Então, eu fiz esse tal desse desafio. E eu lembro, e eu tenho um relato disso, né, porque virou um diário, né? E esse diário que começou, eu vi esse vídeo, acho que em 14 que eu comecei a seguir o Érico, acho que foi em 2015 que eu comecei a assistir esse vídeo, eu fiz esse desafio da gratidão. E de 2015 pra frente, né, eu fiz por bastante tempo, acho que eu fiz até 2020, eu preciso ver. É que eu troquei de celular aí, perdi um pouco do ritmo. Mas esse diário, ele trouxe pra mim essa nítida percepção de que quanto menor for aquilo que eu agradeço e quanto mais frequente for com esse sentimento, que eu trago intencionalmente essa vibração, essa frequência, esse sentimento, esse pensamento, quanto mais frequente e quanto for mais aguçada a minha capacidade de observação daquilo que é pequeno, que eu sou grata por, mais coisas e coisas maiores apareciam para eu agradecer. E assim, tô falando de coisas muito legais que aconteceram. Tipo, em 2015, eu apresentei o trabalho na Hair Brasil, né? Pisei no palco lá com 300 pessoas, o fundo era cheio de professoras, tremi na base, saí do palco, até o professor Celso da Grana, que lá me recebeu, desceu, assim. Falei, professor, minha perna tá dura. Ele falou, parabéns, Japa. E eu falei, minha perna tá dura. E tanto que eu travei do ciático logo naquele dia, foi interessante. Mas, cara, baita experiência, foi meu retorno a dar aula, que dessa exposição, né? Porque quando você faz a apresentação, você está se expondo, é uma vitrine. Surgiu o convite de dar aula de novo, né, pela ABT. Aí, no final daquele evento também surgiu o convite para levar o trabalho para o Congresso Mundial de Pesquisa em Cabelo, que foi em Miami. 2015, assim, foi um ano que explodiu de coisas que eu nem imaginava, que eu não planejava. Fui para a Itália também levar o trabalho, a convite da coordenadora da Emil Morumbi, na época, Adriana Teixeira. Então, assim, o que eu tô falando para você é o que eu vivi e que eu decidi incorporar como um valor, ou seja, como um norte de comportamento no salão, como um norte de comportamento no Beleza Consciência. Por quê? Porque eu quero encontrar pessoas que têm compatibilidade, que se identifiquem com os mesmos valores que eu tenho. E por isso que foi tão importante essa reforma que eu fiz dos valores da Camille Hair, né? Essa cultura 3.0 que eu fiz. Porque eu fiz um filtro, né? Eu passei, como eu falei, quase um ano, de 2021 a 2022, quase um ano maturando, incubando esses valores, buscando traduzir os comportamentos que eu queria para alcançar a missão e a visão que eu falei no vídeo de ontem. Então, se você ainda não assistiu, volta para assistir lá, que eu falo sobre missão e visão. Esse conteúdo é mais gestão, pode ser, mas eu falo uma coisa para você, esse mesmo papo eu tive com uma amiga queridíssima, a Elo. Quando no começo de janeiro, né, ela estava passando por uma dificuldade lá no trabalho dela, com relação à liderança. E aí eu virei para ela e falei assim, né, ela falou que quando você está na liderança, você fica assim na posição de que devo ou não devo, falo ou não falo, faço ou não faço. E o
O que eu falei para ela foi esse princípio básico de administração que eu contei ontem, e aí entra nesse aprofundamento de valores que vão ser norte de comportamento. Então, assim, quando você, sendo gestora, sendo dona do seu próprio salão, ou você tendo uma equipe, seja cabeleireiro que tem assistentes, quando você tem clareza de quais são os comportamentos que você quer ter das pessoas, primeiro, que você vai viver, né? Importantíssimo isso, que tem a ver com o valor de amanhã que eu vou falar. Quando você vive isso, não que você seja perfeito, que você seja o tempo todo, não, é que você também está seguindo, né, essas diretrizes comportamentais, você consegue perceber ao redor as pessoas que estão aliadas com esses mesmos valores, tá? Então, o conteúdo de hoje foi este. Lembrando que essa pré-definição de tema para mim já também acho que facilitou um pouquinho, né? Eu sei que dos próximos seis assuntos que eu vou falar, porque afinal são 365 dias, né? Haja assunto. Então, enfim, quero que você comente aqui, curta, né? Sempre curta o vídeo, porque isso gera uma resposta positiva para a plataforma, ela vai continuar entregando, alcançando mais pessoas. Comenta o que você aprendeu, o que você já pode colocar em prática com relação a esse valor que eu falei hoje, a gratidão pelo hoje, né? Gratidão pelo hoje. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, gratidão pelo hoje. Por quê? Porque quando a pessoa ela fica olhando para o passado, né, só sentindo gratidão pelo que ela viveu lá no passado, na verdade ela está em depressão. E a pessoa que fica pensando, sentindo prazer, imaginando, só sente alegria na imaginação das coisas futuras que não aconteceram, essa pessoa ela está vivendo ansiedade. Então, ser grato pelo hoje te traz para o presente, e é no presente que a gente muda as coisas, beleza? Então, amanhã eu estou de volta com mais um valor. Não vou dar spoiler qual que é, você vai ter que assistir. Ou eu falei todos amanhã? Não, eu falei ontem, né? Mas enfim, amanhã tem mais um valor para trazer aqui para você. Curte, comenta, inscreva-se, ative notificação e até amanhã.